Pessoal, vamos lá então. Dentro desse assunto limitações constitucionais ao poder de tributar, temos um segundo vídeo, que agora adentrando especificamente nas imunidades previstas na Constituição. A primeira delas é a que dá mais trabalho para entender, não deveria, mas em função das diversas peculiaridades e diversos desdobramentos, acaba tendo um trabalhinho, demora um pouco mais, então a gente faz um vídeo só sobre ela e depois faz outro vídeo das outras. Então é a chamada imunidade recíproca. Por que tem esse nome, imunidade recíproca? Porque é aquela que fala o seguinte, ó, não pode cobrar impostos uns dos outros. Uns dos outros quem? Os entes que têm poder para tributar. Quem são os entes que têm poder para tributar? São aqueles que têm competência tributária, os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E a Constituição vai dizer, ó, vocês que têm poder para instituir tributos, vocês até podem instituir. Mas quando vocês instituírem impostos sobre o patrimônio e a renda e os serviços, não poderão cobrar uns dos outros. Ou seja, a União não pode cobrar dos estados e dos municípios, municípios não pode cobrar do Estado nem da União, Estado não pode cobrar nem da União nem dos municípios, incluindo nisso tudo aí o Distrito Federal, tá bom? Então, por isso, chamado de imunidade, porque está previsto na própria Constituição, recíproca, ou seja, um para com o outro. Tá lá, artigo 150 da Constituição diz assim, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado quem? Aos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. O quê? 6. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então aqui é a reciprocidade, ó, uns dos outros. Então, alguns detalhes importantíssimos aqui. Primeiro, a imunidade recíproca refere-se apenas a impostos. Lembrando, né, a União tem lá competências extraordinárias e privativas de instituição de impostos. A União tem os 7, os estados têm os 3, municípios têm os 3. O Distrito Federal tem as dos estados e dos municípios. Então não pode instituir impostos uns dos outros. Não pode cobrar, instituir impostos e cobrar uns dos outros. E são impostos específicos que seriam sobre patrimônio, renda ou serviço, apesar de que a interpretação do STF em relação ao patrimônio, renda e serviço é amplificada. Beleza, dito isso, vamos adentrar alguns detalhes aí. Ó. Primeiro detalhe, impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. O que quer dizer isso? O STF entende que a imunidade se refere a todo e qualquer imposto que possa, de alguma maneira, comprometer o patrimônio, a renda ou os serviços dos entes federados. Então, basicamente, o que o STF fez foi reconhecer que praticamente nenhum tipo de imposto pode ser cobrado. Porque você imagina se um município resolvesse criar IPTU sobre uma união, alegando, não, mas é imposto sobre patrimônio, então não pode. Então é assim, se não for diretamente, mas de alguma maneira comprometa o patrimônio, renda ou serviço do ente federado, não pode instituir. O que na prática faz com que nenhum cobre imposto um do outro, porque praticamente todo imposto incide sobre o patrimônio no sentido de diminuir o patrimônio do outro que vai ser tomado, né? Outro detalhe, não esqueça que no julgamento, que já estudado, a regra imunizante foi considerada pelo STF cláusula pétrea, por ser instrumento de proteção do Pacto Federativo. Sim, então outra observação importante, essa imunidade específica não pode ter a emenda constitucional tendente a abolir, porque trata-se de uma cláusula pétrea em função de ser proteção ao Pacto Federativo. Ou seja, a União não pode cobrar um determinado imposto do município exatamente em função da autonomia que há entre os entes, né? Imagina se houvesse esse tipo de cobrança, poderia ser caracterizado, né, algum tipo de influência ou a soberania, o que seria não aceitável, de um ente sobre o outro. Então, para que não tenha esse tipo de problema, para que o Pacto Federativo seja preservado e respeitado, é que existe a imunidade recíproca. Um outro detalhe também, não se estende aos demais tributos, que são as taxas e as contribuições. Portanto, geralmente, olha só, os entes, quando fazem as suas leis de taxa, por exemplo, de contribuição, eles colocam lá que os outros entes políticos serão isentos ou não incidirão sobre, né, uma taxa sobre a União faz uma taxa e fala, não incidirão essas taxas sobre os estados tais e tais. Beleza.
No entanto, não está previsto isso na Constituição como imunidade, vai ser uma não incidência prevista na legislação lá que institui aquele tributo. Então, lembrando, a imunidade recíproca refere-se a impostos e não se aplica automaticamente a taxas e contribuições, tá? Então não se estende a imunidade recíproca. Então um ente pode cobrar taxa de outro ente. Beleza. E aí a gente tem ao longo dessa aula muita coisa escrita, né? Porque tem muito julgado para poder entender melhor. Bom, outro detalhe que foi aí também abarcado na discussão que a gente precisa entender. Quando a gente fala sobre a classificação de contribuinte de direito, contribuinte de fato, né? O sujeito passivo que pode ser o contribuinte ou o responsável, então entender um pouco essa classificação nos permite também o seguinte, ora, geralmente os impostos sobre o consumo, a gente tem um contribuinte de direito, que é aquele que a lei diz assim, ó, você deve pagar e recolher o tributo, apurar, pagar e recolher. No entanto, o encargo econômico, de onde sai, do bolso de quem que sai o dinheiro para pagar esse imposto, acaba sendo do consumidor. E aí é por isso que esse consumidor que paga, que sofre essa exação financeira, é chamado de contribuinte de fato. Ok, mas o que a lei diz é, esse cara aqui, que é o contribuinte de direito, ele que tem que pagar. O Estado não vai cobrar do de fato. Então, por exemplo, na energia elétrica, vem lá a conta de energia elétrica, um valor lá 2.000, aí tem lá o imposto, o ICMS sobre energia elétrica, digamos 20%. Então, desses 20% de 2.400 reais, você vai pagar. Aí, digamos que o ente, a União, o município, pegou lá na sua repartição pública, utilizou-se de energia elétrica, a prestadora de energia elétrica, a distribuidora, vai mandar a conta para você R$ 2.000. Para você não, para o município pega aqueles R$ 2.000, tem que pagar, não tem? Tem que pagar, está usando ali a energia, e tem lá ó, ICMS de R$ 400. Então, esse município tem que pagar esse ICMS, sim ou não? Ora, como ele é um contribuinte de fato, porque o contribuinte de direito vai ser a distribuidora de energia elétrica, ela que é o sujeito passivo, ela que está na relação jurídico-tributária como obrigada a pagar aquele tributo, aquele ICMS. Então, e o município é o quê? Esse ente público, município, ele é o quê? Ele é sujeito ele é o contribuinte de fato. Não cabe aplicação da imunidade recíproca em relação aos entes políticos quando eles são contribuintes de fato. Tudo isso está escrito aqui. Vamos ler. Vale frisar ainda que a imunidade recíproca entre os entes políticos refere-se apenas aos impostos, ok? Em que o ente federado figura como contribuinte de direito e não de fato. É o que ocorre comumente com o ICMS cobrado na conta de energia elétrica. Para a maioria da doutrina, a repercussão econômica dos impostos indiretos não é elemento jurídico capaz de alterar o beneficiário da imunidade. Em outras palavras, se o ente imune, no nosso exemplo, o município, arcar com o ônus econômico de um imposto indireto, como contribuinte de fato, não haverá incidência da imunidade, ou seja, mesmo sendo um município pagando aquela conta de luz e arcando com o custo financeiro daquele semestre, daquela conta de luz, ele é um contribuinte de fato, mas não é caso de imunidade recíproca, pois apenas poderá se beneficiar da imunidade quando for contribuinte de direito. Sob esse enfoque, a imunidade apenas surge quando o ente federado for o sujeito passivo da relação tributária, isso é, aquele que legalmente deve recolher o tributo, pois ele é o sujeito que consta da relação jurídica tributária. Logo, quem deve ser considerado na hora de se aferir a imunidade é o contribuinte de direito. Ou seja, apenas quando for contribuinte de iure, ou seja, de direito, poderá o ente federativo invocar a imunidade. E aí, para reforçar também alguns entendimentos sobre imunidade, eu trouxe nesse mesmo slide aí os dizeres do professor Paulo de Barros Carvalho, um grande jurista doutrinador do direito tributário, e um julgamento aí do STF. Vamos lá, ó, que só reforça esse nosso entendimento aqui sobre contribuinte de direito de fato. O imposto cujo encargo econômico seja transferido a terceiros, como no caso IPI e ICMS, não são alcançados pela imunidade, uma vez que os efeitos econômicos iriam beneficiar elementos estranhos ao poder público, refugindo ao espírito da providência constitucional.
a relação jurídica se instala entre o sujeito pretensor e o sujeito devedor. Ou seja, no caso aí do ICMS ou do ICMS de energia elétrica, a relação jurídica é entre a distribuidora de energia elétrica, que a lei diz que ele tem que pagar, e o Estado que está cobrando. Não tem nada a ver com o município, sem que haja qualquer participação integrativa dos terceiros beneficiados. E a pessoa jurídica de direito constitucional interno não pode ocupar essa posição. Então, e aí, beleza, e o julgado do STF diz o seguinte, ó, a imunidade do artigo 156A, que é o que a gente está vendo agora, imunidade recíproca da Constituição, somente se aplica ao imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio ente beneficiado. Na qualidade de contribuinte de direito, como o município não é contribuinte de direito do ICMS, relativo a serviços de energia elétrica, não tem o benefício da imunidade em questão, uma vez que não alcança o contribuinte de fato. Então, se cair na prova, já sabe como marcar, né? Beleza. Ok, então vimos tudo aí que tinha para ver sobre a 6A. Aí, o parágrafo 2º estende essa imunidade recíproca a dois tipos de pessoas jurídicas, né, da administração, que a gente aprende direito administrativo, né, pessoas de direito público, pessoas de direito privado, administração direta, administração indireta, e aí a autarquia e as fundações que fazem parte da administração indireta, que são pessoas jurídicas, né, a parte daquelas pessoas jurídicas da administração direta. Então nós temos aí, ó, essa vedação, ou seja, a aplicação da imunidade recíproca é extensiva, artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, a autarquia e fundação instituída e mantida pelo poder público também se vale da imunidade recíproca, de maneira que um ente não pode cobrar impostos dela, patrimônio, renda ou serviços. No entanto, tem uma condição. Enquanto lá para os entes políticos não tem condição, aqui tem. Desde que, olha só, no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços, desde que vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. A gente vai ver um exemplo aqui que vai ficar um pouco mais claro essa questão da vinculação da finalidade. Então, a imunidade estendida para esses entes da administração indireta que exercem funções típicas de Estado em regime de direito público não são tão amplas. Por quê? Porque exatamente tem essa restrição, essa condicionante de ser vinculada à finalidade essencial, como aquela outorgada aos entes políticos que não têm condição nenhuma. Nas situações em que seu patrimônio, renda e serviços forem ligados à sua finalidade ou resultado delas diretamente dos entes federados que gozam da imunidade em qualquer situação. Exemplo: a União aluga um imóvel de sua propriedade, sua renda não poderá ser tributada. A renda do aluguel desse imóvel não pode ser tributada. Entretanto, se o imóvel for alugado pelo IBAMA, uma autarquia federal, a renda oriunda do aluguel, aqui seria melhor se fosse, por exemplo, um município, né? Já que a União é o próprio ente que institui o imposto de renda, e aí poderia cobrar, de repente, a União cobrar do município o imposto de renda. Mas, enfim, o que vale é o exemplo aqui. Entretanto, se o imóvel for alugado pelo IBAMA, uma autarquia federal, a renda oriunda do aluguel poderá ser tributada pelo imposto de renda se a atividade do aluguel de imóveis não é finalidade da autarquia ambiental. Então, esse é o exemplo. Se alguma coisa pode ser tributada, mas não está vinculada à finalidade essencial da autarquia ou da fundação, poderá ser tributada por meio de impostos. Se não, terá a benesse da imunidade recíproca. Beleza. E o próprio STF, ao julgar o assunto, ele ratifica esse entendimento da questão da finalidade essencial sendo atingida. Então, por exemplo, olha só, no RE, eu sempre coloco assim, não boto o voto do ministro, nem a ementa, não. Eu coloco o RE, para você pesquisar se você quiser, e o que é principal dito lá no julgado, né? A imunidade tributária recíproca alcança apenas as finalidades essenciais da entidade protegida. O reconhecimento da imunidade tributária às operações financeiras não impede a autoridade fiscal de examinar a correção do procedimento adotado pela entidade imune. Constatado o desvio de finalidade, a autoridade fiscal tem o poder dever de constituir de crédito tributário e tomar as demais medidas. Então, o que está dizendo aqui? Que se um determinado ente, uma autarquia, uma fundação mantida pelo poder público, quer se valer da imunidade recíproca, ela tem que provar que aqueles recursos ou o objeto daquele imposto
está sendo usado na sua finalidade essencial. De maneira que, ao ser apurado por uma autoridade fiscal que não está sendo usado para a sua finalidade essencial, o imposto que outrora estava imune, agora poderá ser cobrado. Então, a finalidade essencial, né, que a Constituição exige, ela não é feita automaticamente e absolutamente. Não, ela pode sim sofrer uma análise de maneira que pode vir a ser cobrado imposto e afastada a imunidade. E aí tem um outro julgado sobre isso, que é um caso do INCRA. Ó. Vamos ver aqui. Ter que ter relação com as suas finalidades ou dela decorrente, e mesmo assim são sujeitos a controle pela autoridade fiscal. O STF também já decidiu no RE lá, no qual estendeu a imunidade recíproca à exploração ocasional da unidade agroindustrial pelo INCRA. Então está lá o INCRA, a autoridade exercida pelo INCRA, que é uma autarquia federal, né, que é o Instituto Nacional da Reforma Agrária, não se enquadra entre aquelas sujeitas ao regime tributário próprio das empresas privadas, ou parece que está direcionando a conceder imunidade, né? Então, olha só, está falando assim, ó, o que o INCRA faz não é a mesma coisa que uma empresa privada faz. Considerando que a eventual exploração de uma unidade agroindustrial, ou seja, eventual, então aqui tem esse detalhe, ó, pode ser que ela até faça alguma exploração de uma unidade desapropriada em área de conflito social, está no âmbito de sua destinação social, dentre as tantas coisas que o INCRA tem que fazer, em setor relevante para a vida nacional. Então, nesse caso, a imunidade tributária só deixa de operar quando a natureza jurídica da entidade estatal é de exploração de atividade econômica. Então, o INCRA vem aqui e explora uma determinada área, mas não tem como natureza jurídica explorar, e por isso mesmo é mantida, e segundo o STF, é válida a imunidade recíproca aplicada ao INCRA, ainda mais, mesmo nessa situação que ela venha a uma eventual exploração de unidade agroindustrial. Por quê? Porque a imunidade tributária só deixaria de operar se a natureza jurídica da entidade, né, fosse de exploração de atividade econômica. Já que a própria Constituição também estabelece isso, essa situação, né? De que exploração de atividade econômica, essa sim, não pode estar imune, porque senão vai ferir a livre iniciativa e o princípio também da concorrência leal. E aí é por isso que a gente faz essa pergunta aí, pô. E você vai ver no material muito julgado sobre isso. Ó. E os outros entes da administração indireta, como a sociedade, a economia e as empresas públicas? Ora, presta atenção nisso que eu vou te falar. Se cair Constituição escrita, imunidade recíproca, apenas entre os entes políticos, e eu tenho o parágrafo 2º que vai tratar sobre autarquias e fundações. Não fala nada sobre empresa pública e sociedade de economia mista. Pelo contrário, olha só. O artigo 150, parágrafo 3º, diz que na exploração de atividade econômica não pode aplicar a imunidade recíproca. Claro que não, porque se eu quero explorar, se eu como um ente da administração indireta quero explorar uma atividade econômica, ou seja, a mesma atividade que um particular explora, eu não posso concorrer com ele de maneira desleal, tendo uma imunidade a meu favor. Eu não posso concorrer com ele e ferindo a livre iniciativa, porque as coisas vão ser mais fáceis para mim, já que eu não tenho que pagar os mesmos impostos que ele. Então é por isso que o 150, parágrafo 3º, diz, ó, as vedações do inciso 6A, que é a da imunidade recíproca, e a do parágrafo anterior, que é a da aplicação da imunidade recíproca às autarquias e fundações, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Então esse é o dispositivo constitucional. Esses são os 3 que a gente viu que você tem que levar para a sua prova. No entanto, a gente vai ver agora uma série de situações de sociedade de economia mista e de empresas públicas que até fazem atividade econômica, que até cobram preços ou tarifas e ainda assim o STF entendeu que se aplica à imunidade tributária, à imunidade recíproca. E a gente vai ver nos julgados, cada um dos julgados trazendo uma situação que faz com que o STF possa conceder a aplicação da imunidade, e aí no final a gente consolida as informações de quais foram os critérios e os pressupostos utilizados pelo STF para
conceder ou permitir ou considerar constitucional a aplicação da imunidade recíproca a uma sociedade de economia mista e a uma empresa pública. Vejamos aí. Assim, em regra, as empresas públicas e as sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas não fazem jus à imunidade recíproca, pois foram criadas para a exploração da atividade econômica em regime de concorrência e cobram, na maioria das vezes, tarifa ou contraprestação, não podendo elas, portanto, ser concedidos privilégios fiscais não extensíveis às demais empresas. A gente aprende muito lá no direito tributário, né? A natureza jurídica e quais os tipos de atividades que as sociedades de economia mista e empresas públicas praticam. Porque o que acontece? A Constituição proíbe, né, que o Estado diretamente pratique atividade econômica, a não ser nos casos em que a própria Constituição admite, né? Seriam as exceções da regra da proibição. E aí, como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio desses outros tipos de pessoas jurídicas, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Lembrando, empresa pública é aquela em que 100% todo o capital é representado pelo ente político, né, pelo ente estatal, e a sociedade de economia mista é aquela que parte do capital é particular, parte do capital é público. E a gente vai ver agora casos que foram considerados a aplicação da imunidade recíproca. Então, em outras palavras, se o Estado entende necessário intervir na economia por meio de atividade econômica, em sentido estrito, deve fazê-lo em condições de igualdade com os particulares, prevalecendo nesse campo o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. Então, esses dois princípios são os corolários daquilo que a gente vai ver do STF aplicando. Se ferir a livre iniciativa e a livre concorrência, ou seja, vai dar problema, na concorrência vai ser desleal, não vai ser livre iniciativa, o STF fala o seguinte, nesse caso não se aplica a imunidade não, senão vai ficar desigual. No entanto, se for um caso em que se possa aplicar livre iniciativa e livre concorrência, mesmo sendo uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, e isso muita discussão até a gente chegar a essa conclusão, aplica-se sim a imunidade tributária. Então, toda a regra, então, o que a gente está vendo? Que, na verdade, como as empresas públicas e as sociedades de economia mista são exploradores de atividade econômica, você poderia pensar a princípio, então não, nunca se aplicaria a imunidade tributária, a imunidade recíproca a elas, mas se aplica sim, olha só. Toda regra tem sua exceção. Em relação à imunidade recíproca, não é diferente. E qual é a conclusão que a gente vai chegar ao final? Essa aqui, ó. Algumas condições devem ser respeitadas, segundo o STF, para a aplicação das imunidades recíprocas às empresas públicas e sociedade de economia mista. E uma coisa que facilita o entendimento é que essas condições sempre vão estar relacionadas a livre iniciativa e livre concorrência. Então, passou-se a entender que, embora as empresas estatais não tenham direito à imunidade recíproca no texto expresso da Constituição, tal regra pode ser afastada quando forem elas prestadoras de serviço público em regime de monopólio, ainda que atuem no campo estrito da atividade econômica e cobrem tarifas pela prestação de serviço. Então, primeiro os detalhes que a gente observa, se for regime de monopólio, mas não só isso, um monte de coisa, tem que ser um campo estrito da atividade econômica, mesmo que elas cobrem tarifas. E vamos ver quais são esses exemplos e quais são essas condições e quais são esses julgados. Com efeito, o STF reconheceu que em situações excepcionais, então não é toda empresa pública da economia mista, é caso a caso, situações excepcionais, nas quais a empresa pública tem como atividade principal a prestação obrigatória e exclusiva de serviço público em regime de monopólio, a imunidade recíproca alcança tais empresas por não estar presente o exercício de uma atividade econômica típica. Então a gente já vê alguns parâmetros, alguns pressupostos aqui. Tem que ser prestação obrigatória e exclusiva de serviço público, ou seja, não dá para delegar. Tem que ter lá a característica do monopólio, porque o monopólio faz exatamente com que eu não possa ter não tenha uma concorrência para trazer uma desigualdade na concorrência econômica. Beleza? Então, o exercício de uma atividade econômica típica, com base nesse entendimento, então, com base nessa situação inicial que a gente está apresentando, o STF já reconheceu a aplicação da imunidade recíproca às seguintes empresas públicas e sociedade de economia mista: aos Correios, e a gente vai ver os dois julgados, à Infraero, ao CAERD, à Codesp. E aí, o que acontece? Você vê, Petrobras é um monopólio,
mas não é suficiente para se aplicar a imunidade recíproca, porque ela pode sim, mesmo sendo monopólio, ter algum concorrente. E ela pratica uma atividade que não é exclusiva de serviço público. Então a Petrobras, por exemplo, não usufrui da imunidade recíproca. Bancos públicos, que você tem banco privado também, então feriria caso fossem aplicadas imunidades recíprocas aos bancos públicos. Então vamos ver esses exemplos citados aí. Correio. Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo. Primeiro, o STF disse, o serviço postal é um tipo de prestação de serviço público feito lá pelo Correio e é obrigatória e exclusiva de Estado e é um monopólio e então, olha só, serviço postal do Correio não vai ser tributado com impostos em função de usufruir da imunidade recíproca. No entanto, a discussão continuou, mas o Correio presta outros tipos de serviço. E esses outros tipos de serviço? Ora, o STF estendeu esse entendimento da imunidade recíproca a outras atividades do Correio também. Então é isso que você tem que levar para a prova. O serviço postal do Correio. As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. Então, primeiro que o STF falou o seguinte, se a empresa pública que presta serviço público já se distingue das outras empresas que prestam serviço sem ser público. Então, a empresa de Correios e Telégrafos é a prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Motivo porque está, sim, abrangida pela imunidade tributária recíproca. E depois, mais tarde, o STF estendeu a todos os serviços do Correio, porque diz que é um exercício simultâneo de atividade em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. E a irrelevância, então, portanto, existência de peculiaridade no serviço postal, e aí incide a imunidade prevista lá, a imunidade recíproca. Então, hoje em dia, o Correio se vale da imunidade recíproca. A Infraero, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Exatamente, você não tem um aeroporto sendo administrado por duas empresas, uma pública e uma particular. Não, a Infraero administra os aeroportos e a sua infraestrutura e é uma atividade de serviço público exclusivo, monopólio e todas as características aí que não vai ferir a livre concorrência nem a livre iniciativa e, portanto, vai também se beneficiar da imunidade recíproca. Então, olha só, a Infraero é uma empresa pública, tem atividade de fim em regime de monopólio, serviço de infraestrutura de aeroporto, outorgado à União Federal, qualificando-se em razão de sua específica destinação institucional como entidade delegatária de serviços públicos. E ela, por efeito da imunidade tributária recíproca, ela se beneficia do poder tributário dos entes políticos. E a submissão, vejamos aqui, a submissão ao regime jurídico das empresas do setor privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributárias, somente se justifica como consectário natural do postulado da livre concorrência. Não vai ter esse problema em relação ao serviço que a Infraero presta. Se e quando as empresas governamentais explorem atividade econômica em sentido estrito, não se aplicando por isso a disciplina lá do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as subsidiárias que se qualifiquem como delegatárias de serviço público. Então, o que o STF está dizendo é o seguinte, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista explora atividade econômica, mas é uma atividade delegatária de serviço público, então pode sim usufruir aí da imunidade recíproca. A CAERD, Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, o mesmo entendimento foi estendido a essa sociedade de economia mista, CAERD, né? E é uma sociedade de economia mista estadual, prestadora de um serviço público e fornecedora lá de água e esgoto, que também não tem concorrência, né? Afinal, não tem como ficar passando 2, 3 canos de água para distribuir água, geralmente é uma só. Buscava adotar seu recurso extraordinário contra a decisão que lhe obrigava a pagar o IPTU do efeito suspensivo. O efeito almejado foi deferido justamente com base nos julgamentos anteriores que decidiram que as empresas estatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando prestadoras de serviço obrigatório em regime de monopólio, têm direito ao benefício da imunidade recíproca. Na verdade,
aqui o julgamento é um pouco mais restrito, porque o STF ainda não julgou essa causa, ele apenas concedeu o efeito suspensivo ao pagamento do IPTU com base nos argumentos de que outras empresas parecidas com a CAERD tiveram esse benefício da imunidade recíproca e vamos ver até julgar o mérito. Por enquanto, a nossa análise é essa, enquanto a gente não julga o mérito de que pode sim dar o efeito suspensivo. Tem a CODESP, Companhia de Docas do Estado de São Paulo. Mesmo princípio, livre concorrência, livre iniciativa. Explorar os portos marítimos e fluviais e lacustres é um serviço público e apesar de ser, veja bem, companhia, então é uma sociedade de economia mista, capital misto, público e privado. No entanto, a participação no capital social da União em relação a situações como essa é de 99,97%. Então, quais são os termos utilizados pelo STF? Olha, é uma participação ínfima do particular, porque aí poderiam alegar, não, o particular participa, então visa lucro, visa dividendo, vai ferir os outros particulares que estão concorrendo. Não, primeiro que aqui não tem concorrência, está controlando os portos. Segundo, a participação do particular é ínfima, porque a participação maior é do ente público e político. Então, não há indicação de risco de quebra do equilíbrio da concorrência ou da livre iniciativa. Né? Eis que ausente comprovação de que a CODESP concorra com outras entidades no campo de sua atuação. Ressalva do ministro relator no sentido de que cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou geração. Sim, mais um alerta daqueles de que a autoridade pode verificar se está sendo feito ou não. Então, de tudo isso que foi falado, em resumo, a gente chega à seguinte conclusão em relação à aplicação do STF à imunidade recíproca para a sociedade de economia mista e empresa pública. Alcança somente a propriedade dos bens e os serviços, claro, porque se para os entes políticos é assim, para esses entes também. Utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Perfeito. Não se aplica às atividades econômicas destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares. Sim, porque a gente está falando de atividade de prestação de serviço público exclusivo, às vezes essencial, em regime de monopólio. Não pode resultar na quebra dos princípios da livre concorrência, exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Para o STF, portanto, a imunidade recíproca é extensível às empresas estatais quando elas prestarem um serviço público, atividade típica de próprio Estado, de prestação obrigatória, imposição de Constituição, exclusiva, regime de monopólio. E esse critério apenas não é suficiente, porque se fosse suficiente, a Petrobras poderia se beneficiar disso, já que ela é um monopólio. Não, tem que estar isso tudo incluído, serviço público, prestação obrigatória, e desde que a participação do Estado seja majoritária, mas não apenas majoritária, a que do particular seja ínfima ou sim insignificante. Se for 51-49, não se enquadraria nesse caso aqui. Então, deve-se atentar ao julgamento de um RE, do qual a STF estendeu a imunidade recíproca às sociedades de economia mista, provedores de serviço público não prestado em regime de exclusividade. Então, a gente chegou a uma conclusão bacana, é isso, beleza. Aí me vem o STF e faz um julgado em relação a uma situação que não é serviço público exclusivo, obrigatório e monopólio, que é o serviço de saúde. Quer dizer, o Estado deve sim prever, ele tem esse dever, mas a gente sabe que existem um monte de hospitais que prestam serviço de saúde particular. E aí poderia ferir. Mas, no caso analisado aqui, o Estado considerou que se aplica a imunidade tributária, sim, recíproca. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado. Esse dever é cumprido por meio de ações e serviços que, em face de sua prestação pelo Estado, mesmo, se definem como de natureza pública. A prestação de ações e serviços de saúde por sociedade de economia mista corresponde à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de lucro. As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital seja majoritariamente estatal, gozam de imunidade tributária do artigo 156-A. Então, o que o
o STF entendeu que até mesmo atividade de saúde, que não se enquadra em todos aqueles critérios e perfis que a gente acabou de ver, pode usufruir da imunidade recíproca desde que não tenha objetivo o lucro e tenha o capital majoritariamente estatal. Então é só para confundir mesmo que o STF tem esse julgado. Claro que não é só para confundir, ele está julgando lá, ele está analisando. Estou querendo dizer assim, para confundir os nossos entendimentos, nosso estudo e para efeito de prova para concurso. É isso, tá, pessoal? Então, lembrando que, na verdade, a maior parte da aula foi atendendo às demandas e aos julgados do STF sobre sociedade de economia mista e empresa pública. Mas lembrando que a parte principal é a da imunidade recíproca do artigo A, do inciso, artigo 150, inciso 6, a linha A, que vai tratar sobre a imunidade recíproca dos entes políticos, no parágrafo 2º das autarquias e fundações, sob condições, e no parágrafo 3º dizendo a exploradora de atividade econômica não pode. No entanto, tem os casos que o STF julgou sociedade de economia mista e empresa pública que pode. Tá bom? É isso. Fica com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Um grande abraço.